pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheidt. Eu sou Henrique Abel. E eu sou Leonel Hadi. Comerciantes da fé. Polêmica! Ai, ai, ai. Polêmica! Ai, ai, Essa aí foi... Eu acredito em Deus, eu acredito, de verdade, tá? Assim, não tem uma opinião formada. Mas não é o mesmo Deus do Malafaia, tenho certeza. A gente não acredita na mesma coisa. Eu não tenho uma opinião formada sobre Deus. Eu não que tenho uma opinião formada. Não nego nem o meu clima. nem afirmo, não tem como fazer. É o meu clima, é o meu clima. Eu acho a crença em Deus uma posição extremamente respeitável. Eu só tenho um pouco de dificuldade de entender esse conceito de um Deus que dá tanto valor para dinheiro, né? Parece uma coisa pequenininha para um ser tão poderoso, inteiro, né? tão poderoso, Criador de universos, né? Tô fazendo uma galáxia lá, ó, o Malafaia. Uau. Deixa aqui O Alfa e o Ômega, criador de universos, um dinheirinho na minha conta ia ser bom, né? Porque, né, quando tu é uma criatura merdinha, assim, na ordem das coisas, tipo eu, assim, tu tá ali terminando teu dia depois do trabalho, tu entra ali pra tirar um extrato da conta pra ver como é que tá a movimentação, eu acho compatível com uma criaturinha pequena como eu. Agora, Deus, criador do universo, sentando assim, vamos ver se o pessoal depositou lá, não sei o quê, checando o extrato. com aquela tela, aquele computador do Paulo Guedes. Assim. Aí vai ali, o sistema do Banrisul tá fora do ar, daí Deus batendo na mesa, não sei, eu não consigo. Triste. Eu acho que é uma concepção complicada. Eu não consigo conceber uma mistura de religião com questão financeira. Embora eu saiba que, historicamente, muito se construiu nisso. Mas quando começa a mercantilizar a fé, e isso não é uma crítica ao cristianismo, nem ao islamismo, ou o que seja, é só uma concepção de que eu acho que é incompatível as palavras de Cristo, já que a gente está falando das igrejas, né, neopentecostais, mas a palavra de Cristo, se for observar, não tem isso, né, não tem nenhum... Inclusive ele quebrava templos, né, os falsos profetas... E são bem e era bem essa lógica lá naquela, né? O chicote que era lá nessa lógica dos mercadores da fé daquele tempo. E aí isso acaba virando o hegemônico em cima do nome dele. Enfim, eu acho isso que eu não concebo. Não é a fé das pessoas, não. Acho que cada um, né, tem que ter a sua crença, ou não ter crença nenhuma, tem que se respeitar. Agora, quando começa a verticalizar, fazer a verticalização da fé em cima de coisas que não são compatíveis com a pessoa que eles dizem, né, que estão defendendo, isso eu acho muito triste mesmo. Vocês imaginam o seguinte, só naquela mesma exposição que a gente está fazendo, assim, Deus tá lá criando uma galáxia, assim, longe pra caramba, né? Daí ele bate um fio pro Crivella. E aí, Crivella, como é que tá nossas movimentações suspeitas aí de 6 bilhões aí? Conta aí pra nós. Por que a gente entrou nesse assunto, né? Porque essa semana nós tivemos várias notícias aí sobre essas relações complicadas entre religião e dinheiro, né? E até colocando uma dúvida, assim, nós estamos lidando daqui a pouco com tempos de corrupção ou o quê? Porque, primeiro, né, teve essa operação aí investigando movimentações atípicas da Universal da ordem de 6 bilhões de reais só isso é um dado que eu acho interessante, porque tu ouve 6 bilhões de movimentações atípicas, tu pensa, levantaram os últimos 20 anos, só entre 2018 e 2019. Bota atípico nisso, né? Atípica, né? Caramba! Então, claro... Até parece a conta bancária do Juliano. Tá nesse nível, assim, parece o extrato do Juliano que eu vi ali em cima do lado do computador, né? Não, imagina 6 bilhões em um ano. Eu não imagino, cara, não sei. Entendeu? Não, é um PIB de um país praticamente, dependendo do país pequeno. Eu não tenho tanta imaginação. Não, assim. Cara, quantos cofres do Tio Patinhas pra tu não dar em dinheiro dá isso? A caixa forte do Tio Patinhas não chegava nem pro começo da conversa. E daí, ao mesmo tempo, a gente teve aí toda essa polêmica sobre o projeto de lei para isenção o perdão de dívidas na ordem de R$1 bilhão para igrejas. E o governo Bolsonaro aqui adotou uma estratégia que eu acho que, do ponto de vista pragmático, político, até dá para dizer que é inteligente. Ele veta, né, dá o veto, quer dizer, a narrativa política é de que o presidente Bolsonaro foi contra esse perdão, o que sugere um compromisso com uma certa austeridade econômica e tal. Ao mesmo tempo, ele diz que se ele fosse deputado, ele votaria para derrubar o veto e, né, sugere que o que ele espera do Congresso é que o Congresso derrube o próprio veto dele. Isso a gente tinha falado, né, num outro programa a gente tinha conversado exatamente sobre esse aspecto do Bolsonaro, que morde a sopra, a bipolaridade, então ele ganha. Então ele ganha na lógica de que estou sendo austero, estou respeitando o mercado, e ganha com os fiéis, dizendo o seguinte, não, mas eu compreendo e estou indicando que
Então o tempo inteiro ele faz esse jogo, né? Diz que vai tirar dinheiro dos velhinhos e ao mesmo tempo diz que jamais vai atacar os pobres. Então ele ganha com os caras da política que ele está fazendo de austeridade, então ganha o mercado e ganha também a população que está sendo prejudicada pelas políticas dele. Mais uma vez ele fez isso nesse caso. E essa galera vai se aposentar aí sem ter contribuído nada, né? Se tiver essa eleição, né? Eu quero saber quem... O Guedes deve estar lá do mando. E é muito interessante, né? Porque tu tá poupando os grandes, que são as grandes igrejas, os que são já milionários, que têm as maiores fortunas do Brasil, que são boa parte desses pastores, e ao mesmo tempo que o fiel, via de regra, é que está sendo prejudicado pelas demais políticas. É a medula. Né? E inclusive agora com o auxílio emergencial sendo reduzido e cortado para uma grande parcela, a Renda Brasil aquele caindo por água abaixo e todas as reformas que estão sendo feitas na Previdência, nos direitos trabalhistas, que estão empobrecendo boa parte desses fiéis. Esses fiéis não têm nenhum tipo de respaldo, nenhum tipo de apoio governamental, e os grandes, que são as igrejas, né, e os grandes pastores aí, que são milionários, estão tendo suas dívidas perdoadas e diversos incentivos. Cara, então é inacreditável. É um bom na Previdência, esse troço. E é um tapa na cara de todo empresário, pequeno e médio empresário que está passando por tantas dificuldades e que muitos deles apostaram nesse governo nas eleições de 2018 como sendo, esse governo vai olhar mais por nós, e que até agora tiveram muitas promessas e pouco, ou para não dizer nada, de realmente concreto. Então a gente vê que entre o discurso e a prática vai uma diferença muito grande, mas é sempre essa preocupação em produzir, em qualquer encruzilhada política, duas narrativas. Então, ao mesmo tempo em que ele vai conseguir viabilizar politicamente esse favorzão para as igrejas, ele tem a narrativa de que ele vetou. Para não sofrer impeachment e tal, né, de responsabilidade, para ver o tamanho do rombo, né? Não, e o que me surpreende nisso é que esses empresários ainda não se deram conta que eles apostaram numa roleta num número que não tem, né? Mas é que talvez aquele 1% se tem alguma vantagem ainda nessa questão predatória que ele está fazendo com todos os trabalhadores. E esses caras é que estão bancando essa... Porque é inacreditável esse patamar que a gente está chegando de desfaçatez, assim, faz as coisas na luz do dia e... Sim. E na cara dura, no esculacho, no esculacho, né? Entende? E é brabo porque quando tu começa a mexer com a fé, cara, e começa a misturar política e religião, não tem como dar certo. Porque daí é dogma, né? Aí, via de regra, a religião é um dogma. Tu acredita em coisas e tu não precisa da comprovação, tu não precisa da ciência, não precisa de nada. É uma palavra que tu acredita naquele conceito e não adianta. A religião está fora desse aspecto mundano no sentido de, vamos comprovar se isso é real historicamente e tal. Aí tu lida com isso e tu começa a impor uma lógica política. É um problema grave, porque daí tu não adianta tu trazer fatos, argumentos, demonstrar os prejuízos, porque as pessoas estão fanatizadas. Não, e essa turma aí tá se capitalizando em cima do desespero das pessoas. Vai lembrar o pastor Everaldo, aquele que vendia feijões contra R$500 a R$1.000. R$1.000. Então, tu pega pessoas que estão numa situação de desespero. No meio de uma pandemia, no meio do desemprego. Bom, a religião é um espaço que as pessoas têm para não enlouquecerem, para não... Né? E aí tu utiliza, frente, claro, e aí tu utiliza uma coisa que é do ser humano para vantagens pessoais, cara. Na cara dura. Na cara dura, isso eu acho um absurdo. Eu vi esses dias na seção de livros da Amazon um livro chamado Jesus Coach. E daí eu me convenci, eu acho que nós estamos lendo errado a Bíblia. Eu acho que, né? Vocês falam tanto em Jesus, eu acho que a gente tinha que voltar para o Novo Testamento, de preferência só para o Novo Testamento. Só para o Novo. Já que o foco é Jesus, vamos, né? Porque eles leem muito velho, né? Até porque o Antigo Testamento eles costumam fechar mar. Assim, pois eu acho estranho esses caras que falam tanto em Jesus, mas só se sentem atraídos pelo Velho Testamento. Cara, o Velho Testamento, Deus não tem muita paciência, cara. Eu acho um tipo de cristianismo muito singular, assim, que ele se concentra só no Velho Testamento. Mas quando chega no ponto do Jesus Coach, eu acho que a gente tem que, né, reconhecer, nós estamos lendo errado os textos sacros. Feito o merchan do Abel, porque ele recebe os merchan. Claro. Não percam. Fui eu que escrevi, vocês vão lá. Agora a Amazon diz que as ações subiram. Pessoal, a gente fechou mais um Soma de Ideias. Eu sou o André Chay. Eu continuo sendo Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hadi. Até mais. Aquele abraço.